Olá, vamos dar início ao devocional e nós vamos começar hoje com João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina ao todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e aos seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do ungido do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizem a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireita o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então: Por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Vim por isso batizando com água. João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu
como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betseba, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estava verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Nessa passagem tem algo que mexeu muito comigo no momento da minha vida, que é quando tem aqui no início que fala que Jesus, né, é o amor, e o amor é o verbo. E eu tenho uma experiência extraordinária que eu perguntava algo para Deus. Eu estava no meio de um propósito e Deus me bradou no meu coração às 5 da manhã, depois de eu entregar um propósito, e me explicava essa parte da Bíblia. Que não tinha como eu amar ou qualquer outra pessoa amar alguém se a gente não conhece o verbo vivo, que é Jesus. Se a gente não conhece o verdadeiro amor, que é Jesus. E isso impactou muito na minha vida. E eu fiquei pensando naquele dia o quanto Deus falava ao meu coração e me dizia de que me mostrava quem eu verdadeiramente amava, ou quem eu dizia que amava e que, na verdade, eu não conhecia Jesus. Então eu dizia que era um amor da boca para fora. E naquele dia eu fui preenchida de um amor tão grande, tão grande, tão grande, que eu tinha dificuldade de dizer: Deus, eu te amo, porque eu não conhecia o amor. E foi exatamente naquele dia em que eu recebi um amor tão grande de Deus que eu consegui pronunciar
Deus, eu te amo. E isso me faz muita reflexão quando a pessoa fala assim, eu amo fulano. E esse amor é da boca para fora. A gente só fala, porque amor mesmo, a gente só tem quando a gente conhece o Verbo vivo. A gente só tem amor por filho, amor por marido, amor por mãe, quando a gente conhece verdadeiramente Jesus. E naquele dia, no final do meu propósito, ficou marcado em mim o que era o amor. Eu pude conhecer, eu pude vivenciar, eu pude sentir o amor de Deus naquele dia, do tanto que eu fui preenchida. E eu trago João hoje, 1 João, e trago 1 João não, João capítulo 1, com essa palavra muito forte da experiência que eu tive, para conhecer o verbo vivo que está aqui dito, que é Jesus. E Ele é capaz de fazer isso na sua vida. Se você tem alguma dúvida, se você não sabe, pergunta: Senhor, me mostra o que é o amor. Me mostra como é amar. E o Espírito Santo vai te mostrar e vai te direcionar. Então eu deixo essa palavra para edificar a sua vida. Se você gostou, continua seguindo para que mais palavras como essa eu possa trazer para você, tá bom?